Olá, psicólogos iniciantes. Aqui é a Mônica Leite, psicóloga cristã, palestrante, responsável, juntamente com outros profissionais da psicologia, por esse canal, para dar a você o apoio que você precisa. Uma jornada onde a sua ansiedade, a sua insegurança e os seus medos podem ser diluídos e bem enfrentados. Nessa aula, nós vamos falar sobre a bioquímica dos transtornos mentais ansiosos, os transtornos de ansiedade. Essa é uma introdução essencial à neurobiologia para psicólogos iniciantes. A princípio, vamos estabelecer aqui uma linha de raciocínio básico, né? O princípio da complexidade na saúde mental. Vocês aprenderam isso durante toda a sua formação. Não existem explicações simplistas, rasas e muito menos reducionistas. E no mundo tecnológico, nós precisamos tomar cuidado porque há diversas estratégias de viralização, de chamar atenção, de alcançar seguidores, de vender produtos e serviços que fazem uso de cortes ou até mesmo de explicações sensacionalistas, confusas, que ao invés de auxiliar a população, piora o seu entendimento sobre as questões de saúde mental. Nós, como psicólogos e psicólogas, iniciantes ou experientes, precisamos ter essa consciência, precisamos ser responsáveis e oferecer conteúdo de qualidade, relevante, para que possa auxiliar as pessoas que nos escutam e até mesmo as pessoas que nós atendemos ou que nós convivemos a compreender a complexidade da vida e as limitações de qualquer ciência, entre elas a ciência psicológica. E somente um conjunto, né, uma ação conjunta com diversos profissionais é capaz de auxiliar essas pessoas que passam pela condição de transtornos ansiosos. O princípio da complexidade na saúde mental passa pelo fato de que os transtornos mentais são fenômenos complexos e multifatoriais. Nós sempre pensamos, por exemplo, numa anamnese, né, ou numa avaliação inicial, as questões biológicas, psicológicas, sociais, ambientais. Fica aqui esse alerta clínico. Evite explicações reducionistas. Nenhum transtorno mental pode ser explicado por um único transmissor, por uma única condição ou um único fator. Existem avaliações clínicas robustas para diagnósticos, compreensão da história e o planejamento de uma intervenção adequada. Nenhuma das aulas deste canal esgota nenhum dos temas aqui propostos. Nosso objetivo é auxiliar a sua prática inicial. Noradrenalina é o sistema de alerta do nosso organismo. A noradrenalina é um neurotransmissor que prepara o corpo para o mecanismo de luta e fuga. Em estudos sobre estresse, você vai ver muito falando sobre esse termo, luta e fuga. Diante de situações ameaçadoras, perigosas, estressantes, gerando um estado mental de alerta e também toda uma modificação fisiológica e também neuroquímica ou bioquímica. É a dilatação das pupilas, o aumento de glicose no sangue, contração muscular, aumento da frequência cardíaca e aumento da vigilância. Como você pode ver aí na imagem, esses são pontos de atenção quando nós nos deparamos com uma pessoa ansiosa e que às vezes ela não está conseguindo entender o que está acontecendo com ela e com o seu corpo. E aí, na medida em que a gente vai acolhendo, ouvindo, tentando tranquilizar essa pessoa, nós vamos aí sinalizando, né?
a gente olha para os olhos, olha para os movimentos corporais, se tem agitação psicomotora, se está suando. A gente pergunta se como que tá, a gente pergunta, né, para essas pessoas como estão as reações do seu corpo, o que, que ela está sentindo, e aí ela vai descrevendo para a gente as sensações, as percepções, e a gente vai tentando ali fazer uma relação com o contexto do despertamento desses sintomas. Locus ceruleus é o centro do comando, né? Ele é localizado no tronco encefálico, ele funciona como o principal sistema de alerta do cérebro. Estímulos sensoriais do ambiente, então aquilo que teve contato com o tato, com o olfato, com o paladar, né? Informações internas do corpo, a fisiologia interna, a tensão, aquele mal-estar na região do estômago, o coração acelerado, uma necessidade de ir ao banheiro, suor, sinais diretamente relacionados à ativação de um estado de alerta. Existe um mapa visual da neurobiologia da ansiedade. Então, nós temos aí projeções noradrenérgicas, que partem do locus ceruleus, formando um circuito neural que detecta ameaças e regula a resposta emocional, conectando-se a. Então, você tem lá a região do cérebro, chamada de locus ceruleus, aí você tem uma conexão com outras áreas do cérebro. O hipocampo, que está ligado à memória e contexto, por isso que algumas pessoas falam, me deu branco, eu não lembro, eu estou confuso. O córtex pré-frontal, que é a avaliação e a modulação, a área ali do planejamento, do entendimento do que está acontecendo, a amígdala, centro do medo e da agressividade. Então, você vê ali reações de medo ou até mesmo de agressividade. O tálamo é a retransmissão sensorial, aquilo que foi captado pelos sentidos é retransmitido para outras áreas do cérebro. E o cerebelo, que é essa região bem próxima da nuca. Quando o alarme dispara, a gente pode ter o ataque de pânico. As crises de angústias ocorrem devido a um aumento súbito e extremo da atividade noradrenérgica, gerando uma ativação fisiológica, muitas vezes sem explicação racional aparente. Observa-se o aumento da noradrenalina no plasma, né, um indicador biológico, no líquido cefalorraquidiano e a adrenalina no sangue. Então, sintomas da crise são percebidos pela taquicardia, a sudorese, a sensação de sufocamento, a dificuldade de respirar, os tremores corporais e essa sensação, essa percepção de que eu vou morrer, de que algo muito ruim está acontecendo no meu coração e no meu corpo. O sistema de freio é a função do GABA. Então, quando a gente fala em sistemas de freio, nós estamos falando do GABA. O sistema GABAérgico possui uma função inibitória, reduzindo essa estabilidade do sistema nervoso central. Então, enquanto a noradrenalina é o alerta, é a energia, o GABA é o relaxamento, é a calma. A relação bioquímica, medo intenso, redução da liberação do GABA e aumento descontrolado da noradrenalina. Uma nota clínica: tratamentos farmacológicos como a prescrição por médicos de benzodiazepínicos buscam exatamente aumentar essa atividade GABAérgica na amígdala e no hipocampo para diminuir o medo, trazendo essa tranquilização, esse relaxamento. 50% dos fatores ligados, né, aos quadros ansiosos, a partir de estudos de gêmeos, é a genética. Então, 50% da genética,
né? Aproximadamente 50% dos pacientes com transtorno de pânico possuem familiares com o mesmo transtorno, uma proporção muito maior do que a ansiedade generalizada, tá? Então, o pânico, na ansiedade geral, nós temos entre 20 a 50% de influência hereditária. Por isso que nós perguntamos se tem casos na família, por isso que nós queremos saber se o pai, a mãe, os irmãos, né, por exemplo, os avós, como que é o estado emocional e de ânimo da família, tá? Então, existe um peso da genética e o eixo paralímbico. Então, aí nós temos um esqueleto aí do cérebro, né? Um desenho, um esqueleto aí do cérebro. Então, aí você está vendo a região do tálamo, do hipocampo, da amígdala, da RAF o cingulado, tá? Então, são estruturas chaves. O sistema límbico e o córtex paralímbico processam estas emoções. O apoio serotoninérgico, além da noradrenalina, as projeções de serotonina vindas dos núcleos da RAF vão regular as respostas vegetativas do medo. Fatores indutores são os agentes panicogênicos, né? Estudos experimentais, eles vão comprovar que existe uma base biológica do transtorno ao demonstrar que certas substâncias podem induzir sintomas de pânico em laboratório. Então, nós temos a ioimbina, norepinefrina, fenfluramina, o MCPP, a beta-carbolinas e o flumazenil. A manifestação física é a hipervigilância e a alcalose. Então, numa crise, a respiração torna-se rápida, superficial e intercortada. O que acontece, né, na fisiologia? Uma eliminação excessiva de dióxido de carbono, CO2, que vai gerando uma condição de hipocapnia, que resulta em alcalose respiratória. O que nós temos aí? Sintomas físicos de tontura, náusea, formigamento, mal-estar. Qual é o paradoxo? A sensação de sufocamento ocorre mesmo com os pulmões cheios de ar. Vamos entender aqui alguns pontos importantes? Então, uma das formas de combater a alcalose respiratória resultante da hipocapnia, a hipocapnia é a redução do dióxido de carbono no sangue. Então, uma das estratégias já estudadas é colocar uma bolsa ou um saco plástico próximo ao nariz e à boca, para que a pessoa possa respirar parte do ar que está expirando. Dessa forma, vai ocorrer um reequilíbrio da quantidade de CO2 no organismo e em poucos minutos ali a pessoa tende a se sentir melhor. No entanto, precisamos ter muito cuidado com a diversidade de técnicas sugeridas. Antes de usar qualquer técnica, nós precisamos garantir a segurança psíquica e física das pessoas que a gente está atendendo, tá? Então, é o seguinte, antes de usar técnicas, nós precisamos saber o diagnóstico, né? Aquela pessoa em crise, ela está tendo uma crise de pânico, ou ela é asmática, ou ela tem problemas cardíacos, ou é embolia pulmonar, ou é hipoglicemia, ou ela passou por alguma intoxicação. Quais os riscos de piora da oxigenação? Em algumas situações, respirar dentro de uma bolsa pode reduzir excessivamente o oxigênio disponível, que pode ser muito perigoso. Nós não devemos fazer nada sem avaliação médica ou profissional. Essa técnica só deve ser considerada quando há forte indicação de hipervigilância por ansiedade, preferencialmente sob orientação de um profissional de saúde. No entanto, quais as alternativas mais seguras? Em contextos terapêuticos, nós costumamos preferir, né,
por usar técnicas de respiração regulatória, como a respiração diafragmática, a respiração lenta e controlada, exercícios de grounding, né, que é o aterramento, você sentir que os pés estão no chão, por exemplo, ou atividades de relaxamento. Em crises de ansiedade com hiperventilação, onde a gente sabe que tem uma redução de CO2, isso, né, por conta da redução do CO2, a pessoa vai sentir tontura, formigamento e sensação de falta de ar. Antigamente, recomendava-se esse tipo de intervenção. Hoje, tá? Nós precisamos, como eu falei anteriormente, tomar muito cuidado e preferir técnicas que deixem fisicamente e psicologicamente essas pessoas mais seguras. A respiração diafragmática, por exemplo, ela é muito eficaz na regulação fisiológica da ansiedade. Nós precisamos entender que há um espiral da crise de ansiedade. Então, os sintomas eles vão gerar um ciclo de retroalimentação perigosa. Então, é a sensação de falta de ar, é o medo intenso, né? Aí a gente já tem a parte cognitiva, sensação de falta de ar fisiológica, tentativas de respirar mais rapidamente, o cognitivo e o fisiológico junto, o aumento da hiperventilação, a pessoa quer respirar e fica com essa respiração entrecortada, e a intensificação dos sintomas físicos. Quando nós inserimos intervenções de relaxamento, de respiração diafragmática, ou em alguns casos, encaminhamento para intervenção medicamentosa prescrita por médicos ou psiquiatra, nós estamos fazendo algo para interromper esse ciclo. A intervenção clínica precisa quebrar esse espiral. Então, o objetivo imediato é restabelecer o equilíbrio do CO2. A gente precisa esquecer a tradicional bolsa de papel. O ideal clínico é treinar essa pessoa na respiração diafragmática ou abdominal. Eu gosto de chamar de respiração de bebês. Bem, respiração lenta pelo nariz, expandindo o abdômen. 2, pausa breve, segura o ar confortavelmente. 3, expiração lenta, solta o ar controladamente. O modelo de Gorman, de 1989, faz uma diferenciação clínica. Então, nós temos aí, que ele vai propor, né, que diferentes tipos de ansiedade não são apenas variações de intensidade, mas elas possuem bases neurobiológicas qualitativas distintas. A gente tem ansiedade exógena, reativa, né, a estímulos externos, baseada em circuitos de ansiedade normal antecipatória. Nós temos a ansiedade endógena, a paroxística, né, os ataques de pânico enraizados em disparos autônomos e falhas no sistema de freio. A nossa síntese de avaliação, de observação, ela é sempre integrativa. Então, uma abordagem clínica completa e estruturada vai exigir a compreensão da interação simultânea de múltiplos sistemas do cérebro. Então, eu tenho o sistema noradrenérgico, que é o alarme, o GABAérgico, que é o freio, o serotonérgico, que é a modulação, a estrutura do sistema límbico, que é o processamento emocional. Então, eu tenho a neurociência, a psicopatologia, a psicologia clínica. Então, nós temos as intervenções medicamentosas prescritas pela medicina e atividades, exercícios terapêuticos que fazem essa movimentação química. A gente vai encerrar essa aula por aqui. Eu sei que falar em neurociência e neuropsicologia parece meio complexo, e de fato, mas o nosso esforço aqui é fazer com que você, aos poucos, vá entendendo essa complexidade através desses conteúdos fragmentados, tá? Bem, o conhecimento transforma a sua clínica. O conhecimento, a atualização constante, a discussão de casos, a humildade intelectual vai transformar a sua clínica. A neurobiologia não reduz o sofrimento humano a reações químicas. Ela nos oferece um mapa para guiar nossos pacientes com mais precisão,
acolhimento e esperança de volta ao equilíbrio. Gostou dessa aula introdutória? Você está achando interessante essas aulas? Quero muito que você faça aí o seu comentário e deixe aí suas críticas, suas sugestões, suas dúvidas, para que nós possamos ir melhorando a forma como estamos comunicando psicologia, neurociência e neuropsicologia para psicólogos iniciantes. Siga o canal, compartilhe com outros colegas da profissão, deixe dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.